existe um impactos que a pessoa sofre na vida, seja ao longo de muitos anos ou alguma situação mais pontual, específica que abala. E após o impacto, lidando com esse impacto, encontrar caminhos, saídas, soluções para seguir a vida, de alguma forma superar o impacto, aprender com ele e ir adiante. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de receber meu amigo, nosso amigo, treina Krav Maga com a gente, o psicólogo Daniel Rocha Silveira. Seja bem-vindo ao Telelocução Brasil. Boa noite, muito obrigado pela acolhida. Quem é Daniel Rocha? Qual a sua história e trajetória? É psicólogo top. Eu estudei na UFMG Psicologia e desde os 18 anos que eu iniciei esses estudos e estou estudando, tenho 49, sempre estudando sobre psicoterapia, saúde mental, tratamento de saúde mental e que envolve o físico também. Esse é meu foco, meu interesse maior. O que te motivou a estudar psicologia? Na época eu tinha interesse por todas as áreas de humanas e artes também. E foi um caminho, o melhor caminho para condensar tudo isso, num certo sentido, na época. E sempre com esse foco na o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, para ela seguir a vida, apesar de situações que todo mundo passa, mais ou menos, de sofrimentos. Qual o seu tema de trabalho e pesquisa? Você comentou que se baseou em uma história de um cidadão. Fale para o internauta. Então, antes de iniciar o curso de psicologia, eu comecei a ler já li o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi um sobrevivente de campos de concentração. Judeu, ele foi preso e ele tinha uma noção de ética muito forte, assim, uma busca de ética. E então eu sempre fui tentando compreender a vida dele e de que forma que essa vida nos ajuda a cada momento a entender para que lado ir. Falar em ética na atualidade, misericórdia. Dá para entender e compreender, doutor? Com os acontecimentos na política, do ser humano, nas guerras, nos extremismos. Dá para explicar? É uma situação, são temas desafiadores e temas que precisam ser explorados, e a cada dia nós tomamos várias decisões e nelas a gente tem esses referenciais para onde ir. Então o Viktor Frankl é uma pessoa que inspira muito para compreender para que lado ir. Ele passou por situações onde que precisou de várias tomadas de decisão e isso aí resultou que ele foi preso muito tempo? Ele ficou 4 anos em 4 campos de concentração nazistas e perdeu, a maioria da família dele morreu, e ele foi se baseando em alguns pressupostos que ele estudou e que vinham da tradição de vida dele, da tradição familiar e da busca dele, das buscas, para poder ir seguindo a cada dia e sobreviveu, sofreu e inspirou muitas pessoas, inclusive, e ultrapassou o campo de concentração, seguiu a vida. Inclusive foi motivo de inspiração para você que sonhava na área de humanas, foi para psicologia e hoje top. Fale sua formação para o internauta. Então, foi a graduação na UFMG em psicologia, mestrado em psicologia social na UFMG, o doutorado em saúde coletiva e ciências humanas, antropologia na Fiocruz, especialização em psicologia clínica, existencial, fenomenológica, gestáltica e uma formação ampla em Viktor Frankl. E mais recentemente eu comecei a estudar muito sobre a cultura judaica, aprendendo para entender também o contexto do Viktor Frankl, entender mais a fundo, assim, como que ele fez para
para gerenciar a vida dele e como que ele ajuda ainda muita gente, mesmo ele faleceu, mas inspira muito. Falando no judaísmo, nós fazemos parte da associação União Israelita de Krav Maga, então ele treina, ele luta muito, eu apanho sempre dele lá. Não, nem eu que apanho dele, a gente fica revezando lá, na verdade, lá é muito bom, porque tem esse clima de família. Abraço ao Beni e os demais, em nome dele, os demais instrutores, colegas de treino daquele maravilhoso lugar, eu super indico. O Beni e o Raf, é muita experiência de vida e de treino e experiência militar, só que a gente vai aprendendo de uma forma como se estivesse na família da gente e aprendendo a medida certa no uso progressivo da força, para como se defende, até a questão da postura, que já evita que venha um ataque muito antes, né? Então, a maioria das vezes não precisa ter um conflito físico, na maioria das vezes. Mas já dá para gerenciar uma situação, a gente aprende isso muito bem lá. Apanhando e aprendendo, eu aprendo muito com eles. Traumatizações e superações de traumatizações. Explique para o internauta. Então, cada pessoa, nós todos, que tomara que a gente possa ver muito cada pessoa, todo mundo passa por situações difíceis. Nem fala. Faz parte da vida, né? Então a diferença é que forma que a gente vai lidar com essas situações, que vai produzir resultados. Nós nos abalamos, sofremos impactos, a gente sente dor, mas a gente pode buscar caminhos de otimismo e superações possíveis, apesar de tudo. Esse que é o tema que eu mais estudei, e a primeira vez que eu ouvi uma palavra para dar nome para isso foi pela doutora Marta, que foi aluna direta do Viktor Frankl, esse psicólogo, psiquiatra, neurologista judeu sobrevivente de campos de concentração. E na época, então, a palavra é a resiliência, né? Resiliência. O que é resiliência? O que significa resiliência? Diga para o internauta. Existe um impactos que a pessoa sofre na vida, seja ao longo de muitos anos ou alguma situação mais pontual, específica que abala. E após o impacto, lidando com esse impacto, encontrar caminhos, saídas, soluções para seguir a vida, de alguma forma superar o impacto, aprender com ele e ir adiante. Então existem impactos, ninguém é super-homem, assim, todo mundo é de carne e osso, todo mundo tem limite, todo mundo quebra. Mas como lidar com os sofrimentos da vida, mantendo uma esperança que é uma construção de cada dia. Não realista. Não é fácil. Haja café. Haja café. O café é a nossa chamada. O café pode ser bom, não é bom, com açúcar, sem açúcar, com adoçante, com cafeína, com sem. Eu sou fã de café. E você também. Eu estou vendo no seu currículo psicólogo com especialização em psicologia clínica. O que é psicologia clínica? A psicologia clínica, ela é voltada para o tratamento psicológico, para psicoterapia, para terapia. É muito importante uma formação sólida nessa área, porque o ser humano é muito complexo, as situações são complexas e para cuidar de um ser humano precisa de muito estudo, muita formação, porque tanto alguém que trata do ser humano pode prejudicar o ser humano ou ajudar. Então é muito delicado, precisa de muito aprofundamento para realmente ajudar. Mestre em Psicologia Social pelo FMG, pós-graduado, mais uma vez, em Psicologia Clínica Existencial. O que é isso? Então, a clínica existencial, ela é muito baseada em reflexões que foram feitas ao longo da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e Segunda Guerra, pessoas que foram pensar sobre o ser humano nessas situações extremas, que nem sempre as promessas de que a vida vai ser boa, seguindo tal ou tal caminho, nem sempre levam para um caminho tão bom.
do que o ser humano é capaz, sendo livre, tanto de produzir situações boas quanto situações de sofrimento. Então, daí que surgiu essa reflexão, que é a psicologia existencial. Viktor Frankl está bem dentro desse caminho, assim. Já pode reservar vários horários para mim, tá? Como superar essas questões de liberdade, um direito garantido na Constituição, mas direito de falar, de expressar, cada dia mais tolhido. Então reserva uns horários lá para me atender, doutor. Quais são os seus principais projetos e desafios? Seguir mantendo a minha identidade, que é uma busca de boa convivência nesse mundo complexo. Com caráter, que é difícil. Que é um desafio, é um aprendizado constante, que as situações são muito inusitadas, complexas, imprevisíveis às vezes, né? E seguir, construir essa... Para mim é muito importante que no meu trabalho haja algo para ajudar o outro de alguma forma. Pegar o que eu aprendi na vida, o que eu já sofri, o que eu estudei e traduzir de uma forma a produzir benefício social, assim, para pessoas ou para famílias ou onde eu estiver. Não é fácil. A gente somos humanos, mas a gente busca isso. Bem, o perfil da família Interlocução Brasil entrou recentemente e agora vai ser um dos colunistas colaboradores do nosso site. Qual a mensagem que você deixa para os jovens que, como você um dia sonhou, teve foco e venceu? Hoje consegue sobreviver com ética, que eu lhe conheço, na profissão que lhe agrada, que se sente bem e faz bem para a sociedade. Manter esperança e valorizar o ser humano, que um trabalho que possa trazer um benefício para quem faz o trabalho, mas para o outro também, igualmente. Um balanceamento entre o respeito ao outro e a mim, que eu faça o bem para o outro e o bem para mim, e nesse bojo encontrar uma estrutura financeira para manter, para construir a vida. Quem quiser entrar em contato com você e ser atendido pelos seus trabalhos, qual o seu celular, qual o seu site, diga para o internauta. O Instagram, Daniel_Rocha_Silveira, e o telefone Zap 31-9899-07348. E você atende online ou presencial? Ou ambos? Ambos. Eu atendo presencial em um consultório no Shopping Quinta Avenida, em Belo Horizonte, na Savassi, e online. Durante a pandemia, eu comecei a atender online, fiz atendimentos numa plataforma também de Londres, então foram pessoas de várias partes do mundo que eu atendi, e também atendi profissionais de saúde da linha de frente do Covid, ou pessoas que tiveram parentes que morreram de Covid também. Então, todo o meu trabalho... Tudo que tem a ver com traumas. Sim. Pesquisei muito sobre isso também, sobre esse tema, sobre também, por exemplo, o trauma do profissional de saúde que atende pessoas traumatizadas. E com o tempo, a pessoa vai, sem perceber, vai mudando a visão de mundo e se tornando um pouco mais pessimista. Como fazer para manter o otimismo, que é realista também? E aí eu estudei muitas pesquisas, e tem várias possibilidades de trabalhar com isso, assim, de como lidar com traumas. Tem muitos tipos de trabalho, mas é muito algo que cada pessoa, junto com um profissional, junto com assessorias, cada pessoa encontra o seu caminho próprio. Não tem um caminho que é bom para todo mundo. E todas as formas de trabalho, procedimentos, todos são limitados. Então a gente precisa ir descobrindo naquele momento o que é melhor, mas mantendo o foco numa esperança realista.
Quem quiser ser atendido por ele, entra na fila, que eu já estou reservando aqui vários horários. Muito obrigado por participar do nosso programa, que é de interesse social. Seja bem-vindo ao Interlocução Brasil. Aos internautas eu cumprimento mais uma vez e peço para curtirem as nossas plataformas. Tem o YouTube, Instagram, Facebook, tem um sininho lá, se inscreva. Facebook, Instagram, LinkedIn. Sigam nossas plataformas. No mais, até breve. Muito obrigado, até breve. Muito obrigado.